Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora de função quadrática. Função quadrática ou equação do segundo grau, função do segundo grau ou parábolas, ok? O nosso foco na aula de hoje vai ser a ideia de desenhar o gráfico, entender como é que funciona um pouquinho só de uma parábola, ou seja, de uma função do segundo grau. Como é que é o gráfico disso, ok? E aí a gente começa assim, ó. Função quadrática, parábola. Pessoal, essa parábola aqui não é a parábola de Cristo lá não, tá? Existe lá a parábola de Cristo, mas aqui é a nossa parte matemática. A gente vai falar um pouquinho de parábolas matemáticas ou função quadrática. Então a gente tem aqui, ó, para começo de entendimento que a gente viu na aula anterior, né? A gente tinha visto o quê? F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, professor. O que era o f de x? F, função em relação a x, ok? Hoje a gente apresenta também que o meu f de x é igual ao meu y, tá? Então, y é igual a ax quadrado mais bx mais y, ou seja, o y está escrito em função de x. Conforme eu dou valorzinho para x aqui, varia o meu y aqui. Beleza. Mas para esse início, a gente vai falar sobre parábolas, ok? Quando a gente fala de parábola, eu tenho que entender que uma parábola ela é simétrica. Como assim, professor, a ideia de simétrica? Simétrica é quando tem a mesma distância. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui uma parábola básica. Então, vem do infinito, chega lá embaixo e sobe e vai para o infinito. Então ela cresce assim, ó, para os dois lados infinitos. Tranquilo? Na parábola, eu vou precisar de um pouquinho da imaginação de vocês. Eu vou dizer que eu tenho um pontinho aqui, ó, tá? E quando eu passo um eixo por esse pontinho, tá? A gente pode chamar um eixo de simetria ou alguma coisa nesse sentido. Repara, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Por que a gente fala que é simétrico? Se a gente pegar e traçar uma horizontal aqui, tá? E aí forma 90 graus aqui. Esse ponto aqui, em relação a esse ponto aqui, em relação ao eixo, ou seja, essa distância D aqui é igual a essa distância D aqui. E isso permanece em qualquer ponto. Se eu passar uma outra aqui, se eu passar uma outra aqui, ou seja, isso é a ideia de simetria, ok? Tranquilo? Então, o que é a simetria da parábola? Qualquer ponto da parábola, em relação ao eixo, existe um outro ponto na mesma distância. É isso. E aí, esse pontinho aqui embaixo, a gente vai chamar ele de vértice. Alguns lugares vai trazer como sendo o extremo da parábola, como a gente viu já no GeoGebra. A gente pode ver um pouquinho melhor depois isso. Então, o vértice é o ponto, é o extremo da parábola. Nesse caso aqui, ó, observa, a parábola está com a concavidade virada para cima. Então, concavidade para cima, o vértice é o menor ponto da parábola. A parábola, ela poderia também estar com concavidade para baixo. Digamos assim, ó. Ok. Mesma situação, mesma regra que vale para as parábolas de cima, vermelha, a parábola em azul, que está com concavidade para baixo, também tem as mesmas regras, ou seja, ela possui um vértice, ok? E também possui um eixo de simetria. Então, para esse início, eu quero que vocês gravem. Como é que funciona, o que é uma parábola? Então tem esse jeitão aqui assim, ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tem o vértice, tem o eixo de simetria. Tranquilo? Por quê? A gente vai estudar cada letrinha agora em relação ao gráfico. O A é quem vai determinar a concavidade. A gente vai falar já. O B, ele interfere
como a gente viu lá no GeoGebra, no vértice ele vai deslocar o vértice, mas ele não abre nem fecha a parábola. E o C é o termo independente, a gente vai ver isso já já. Então, para agora aqui, ó, o que eu queria que vocês enxergassem? Que o funcionamento de uma parábola é essa aqui, ela é simétrica, ela possui um vértice e ela tem concavidade ou para cima ou para baixo. Ok? Pessoas, agora a gente vai falar um pouquinho de tabelas e conceitos. Isso aqui é interessante você gravar aí no seu coração. Depois a gente faz uma fotinha, coloca no fundo da tela do celular lá, para esse período aí de uma semana, que a gente sempre vai estar falando sobre isso, tá? O foco da nossa aula é isso aqui hoje. Se saber entendendo isso aqui, sair sabendo entender isso aqui, vai estar lindo. Vamos lá, ó. Quem que é o A? Gravem isso. O A, ele vai determinar a minha concavidade. Ok? O A determina a minha concavidade. Quando o A for positivo, tá? O A maior do que zero positivo, concavidade para cima. Ó, A positivo, faz com o dedão assim, positivo, concavidade para cima. Sorrisão. O meu A negativo, A menor do que zero, ou seja, negativo, concavidade para baixo. Então, ó, negativo, dedão para baixo, negativo. Meu A negativo, concavidade para baixo, triste. Então, primeira ideia, o A. Professor, mas da onde vem esse A? O que é esse A aí que você está me falando, né? É lá do conceito, né, galera? Todo A, C e as raízes vem da onde? Do meu y igual a ax² mais bx mais c. Ou seja, de uma função do segundo grau. Tranquilo. Vamos lá. Próximo. Quem que é o C? O C é o cara sozinho. Aqui, ó. Repara, ele não tem o valor de x. Então, esse cara a gente vai chamar de termo independente. Por que termo independente, pessoas? Porque ele não tem o x, ele tá sozinho. E quem que ele é, cara? Ele vai ser quem corta o eixo y. Por quê? Pra frente, a gente vai ver que a gente vai descrever, digamos assim, a ideia de um plano cartesiano, né? Plano cartesiano, x e y. E quem que é o C? O C é esse carinha aqui, ó, que vai cortar, vai ser um ponto em cima do eixo y. Ok? Eu vou olhar para o meu plano x e y, plano cartesiano. O C, ele vai cortar, vai estar em cima do eixo y. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser no zero, pode ser em qualquer lugar. E quem são as raízes? Onde é que eu vou usar a raiz aí? Lembra que a gente já falou sobre raízes? As raízes vão ser os pontos onde toca o meu eixo x, ou seja, onde o gráfico corta o eixo x. Então aqui, ó, raízes, onde o gráfico ou a parábola, né? Vou colocar gráfico, porque isso é função geral. Gráfico corta o eixo x. Então, pensa na mesma ideia, tá? Eu vou ter lá meu plano cartesiano, x e y. Só que, vamos pensar, quem são as raízes? Vai estar aqui, ó. Vou colocar aqui duas para não perder o costume, ó. Aqui vai ser o meu x1 e aqui vai ser o meu x2, né? Pensando ou x1 ou x2 ou até x3. Quem são as raízes de uma função? São sempre os valores onde corta o eixo x. Bacana, professor. Tranquilo. Vamos pro pega agora, então, ó. Aqui, galera, extremamente importante aqui agora, ó. Recordando o que a gente viu na aula anterior. O que a gente viu na aula anterior, professor? A gente viu que quando o delta ele é maior que zero, delta maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes, né? Quando o delta é igual a zero, na funçãozinha lá do segundo grau, né, da equaçãozinha do primeiro grau, quando eu estou calculando as raízes,
Quando ele é igual a zero, eu tenho uma raiz ou duas iguais. Lembra, não vou ficar falando não. Uma raiz. E quando é menor que zero? Quando é menor que zero, não tem raiz. Não existe raiz real. Vou colocar um R aqui, ó. Não existe raiz real. Beleza, professor. Ok. Então, onde é que eu vou entrar com essa tabelinha? Olha que bacaninha essa tabelinha aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Voltamos, ó. O meu A é maior do que zero. Se meu A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Então, o gráfico vai ser um jeitão assim, ó. Concavidade para cima, concavidade para cima, concavidade para cima. Beleza. Professor, e quando? Como é que vai se comportar em cada uma? Quando o meu A for maior que zero, concavidade para cima, só que o delta é maior que zero, tenho duas raízes diferentes. Então, meu eixo x vai passar aqui, ó, eixo x, ok? Note, o meu eixo x vai cortar em dois pontos, ó, dois pontinhos aqui, que é o meu x1 e o meu x2, dois pontos. Repara que ele vai cortar em vários lugares dois pontos. Ok. Quando eu tenho uma raiz, ou seja, quando o meu A for maior que zero, concavidade para cima, eu fizer o cálculo, o meu delta foi igual a zero e eu achar uma raiz, eu vou dizer que o meu eixo vai tangenciar, ou seja, vai ter um único ponto aqui, ó, que tangencia, que vai ser o meu x1, né? Que só tem uma raiz, então só vai ter um x1. E quando o delta é menor do que zero, professor, o que vai acontecer com o gráfico? Quando o delta é menor do que zero e o meu A for positivo, olha o que vai acontecer. Não vai existir raiz, tá vendo? Ó? Então, o gráfico, que é uma parábola, não vai tocar no eixo x. Tranquilo? E isso se comporta da mesma maneira, né? Só que para o delta, aliás, para o A negativo. Ou seja, só que ao invés da concavidade ser para cima, a concavidade vai ser para baixo. Então, concavidade para baixo, concavidade para baixo, concavidade para baixo. A menor que zero, concavidade para baixo, delta maior que zero. Ou seja, eu tenho duas raízes. Se tem duas raízes, em relação a x, cruza em dois pontos. Olha lá, ó. x1, x2. Quando o delta for igual a zero, vai tangenciar, né? Vai tocar num único ponto aqui, ó. Um único pontinho aqui, ó. E vai ser o meu x1. E quando o delta for menor que zero, professor? Não toca. Então, meu x, meu eixo x, né, vai passar ileso. Ok? Só para a gente voltar rapidinho, o que a gente vai fazer agora nesse começo, vou dar uns 3, 4 exemplos ainda, é isso aqui, ó. Essa tabela vai ser fundamental. Meu A determina a concavidade, ou seja, concavidade, o meu U, a minha curva, ou ela é para cima, ó, positivo, quando o A for positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo. Quem que é o C? O C é o cara sozinho, sem o valorzinho de X. Então é o termo independente, é onde corta o meu eixo XY, onde corta o eixo Y. Quem são as raízes? As raízes é onde corta o eixo X, ó, X1 e X2, ou X1 só, que é essa tabelinha aqui. Tranquilo, gente? Agora a gente vai para um exemplinho. Vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1. No exemplo 1, nós temos a seguinte função. F de x é igual a x² menos 6x mais 8. Ok. O que a gente tem que procurar para esse início, para a gente entender o gráfico? A gente tem que saber quem que é o A, quem que é o C e quem são as raízes, tá? Isso não vai mudar. Eu estou até colocando de vermelho para ficar mais fácil da gente encontrar. Então, A. Quem que é o A? O A é o carinha que multiplica o x². Então, o meu A vale mais 1. Se o A é mais 1 e ele determina a concavidade, ó, A é positivo, sinalzinho com o dedão,
concavidade para cima. Então vai ser alguma coisa desse jeitão o gráfico. Quem que é o C? O C é o meu TI, ou seja, termo independente. Vale quanto? Mais 8. E o que ele faz? Ele corta o eixo Y. Vou colocar aqui, ó, só eixo Y, tá? Joia pra gente lembrar. Eixo Y. O TI, que é o termo independente, que é o C, está relacionado com o Y. E as raízes, galera? A gente sabe que as raízes estão relacionadas com quem? Com o eixo X. Tá, vai ter que calcular a raiz. Raízes. Raízes está relacionada com o eixo X. Ok, vamos encontrar as raízes então. Meu delta vai ser igual a menos b, que é menos 6, ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Meu delta vai ser igual a 36. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Menos com mais dá menos. E isso é igual a 4. 4 significa que meu delta é igual a 4. Logo, meu delta é maior que 0, o que implica em duas raízes diferentes. Ok, vou para o meu x. X é igual a menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes 1. Meu x vai ser igual a 6, mais ou menos raiz de 4, 2, dividido por 2. Trocando, né? Eu vou ter o lado positivo, 6 mais 2 sobre 2, que dá 8 sobre 2, 4. 6 menos 2 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, quem são minhas raízes? Mais 2 e mais 4. Ó, já vimos que o delta é maior que 0, logo duas raízes diferentes, 2 e 4. Ok. Lembrando que equação do segundo grau a gente já viu nas aulas passadas, então eu não vou ficar batendo aqui muito em cima da tecla, né? Temos lá. Olha que bacana isso. Tem o meu U, que é com cavidade para cima. Tem o meu TI, que vai cortar o eixo Y. E tenho as raízes que vai cortar meu eixo X. Beleza, professor. Ok. É só desenhar o gráfico? É só desenhar o gráfico. Então vamos desenhar o gráfico. Plano cartesiano, lembrando, né? Tenho o meu eixo Y na vertical e tenho o meu eixo X na horizontal. Olha que mamãozinho, galera. Vamos fazer colorido para a gente ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil de entender. O C tá aqui, ó. Termo independente, mais 8, eixo Y. Vou fazer aqui, ó. Um pontinho aqui, vermelho. Então vou aqui. Aqui. 8. E aí eu venho aqui e vou fazer de pretinho as raízes. Raízes 2 e 4. Pretinho. Só o cuidado, pessoal, isso é extremamente importante. Todo gráfico tem que ter o que a gente chama de padrão. Por exemplo, eu coloquei o 8 aqui. Eu tenho que descrever um padrão, tá? Ou seja, ele tem que ter, ó, que a gente chama de proporção. Então aqui no eixo Y eu posso fazer de 2 em 2? Posso, sem problema nenhum, ó. 2, 4, 6, 8, 10, sem problema. No eixo X, se eu quiser usar outro padrão, sem problema. Aqui eu vou fazer de 1 em 1. Lembrando que o encontro do X e Y vale 0. Então se eu quisesse continuar aqui para baixo, ó, menos 2. E aqui, vai de 1 em 1, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E segue. Para cá, menos 1, menos 2. O que eu tenho que ter em mente? O padrão que eu usar em X tem que ser padrão. No sentido assim, ó. O espaçamento pode ser de 1 em 1? Posso. Padroniza de 1 em 1. No eixo Y. Padrão 2. Então vou fazer de 2 em 2. Pode ser de 3 em 3 e 5 em 5. Da maneira que você quiser, desde que tenha proporcionalidade. Então voltamos. C, termo independente, vermelho. Termo independente está aqui, ó.
mais 8. Raízes, pretinho, no 2 e no 4. 2 e 4. Ok, professor. E agora? A concavidade é o último, galera. Eu tenho que desenhar um gráfico com essa concavidade, ou seja, com concavidade para cima, passando pelos 3 pontos. Olha que beleza. Passou, fez a curva da parábola e subiu. E segue vida. Esse aqui é o nosso exemplo 1. Note, tenho 2 raízes, então cortou em 2 pontos no eixo X e cortou no eixo Y no C, no termo independente. Exemplo 2, vamos lá. Exemplo 2, pessoas, vamos lá. O que acontece no exemplo 2? Vocês vão perceber que tanto nesse exemplo 2, no 3, no 4 e no 5, eu vou sempre buscar as mesmas ideias. Eu tenho que saber quem que é o meu A. Para que serve o A mesmo? Concavidade, correto. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo, né? Ok? E vou buscar as minhas raízes, que é onde corta o meu eixo X. E o C, que é o termo independente, corta o eixo Y. Basicamente é isso que a gente vai fazer nos próximos exemplos. Aqui eu não vou enfatizar a questão do vértice da parábola, ok? Por enquanto a gente está esboçando um gráfico, não vai ser o gráfico exato do jeito que ele é. Vamos lá? Exemplo 2. Então, ó, o exemplo 2 eu tenho lá, f de x é igual, né? Menos x quadrado menos 6x menos 9. Então o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar o meu A, eu tenho que buscar o meu C e as minhas raízes, né? Quando possível. Então, beleza. Ok. Quanto vale o meu A? Professor, o A vale menos 1. E menos 1 vai implicar numa concavidade para baixo. Então, ele vai estar um pouco tristinho. Quanto vale o C? Então, o C vale menos 9. E menos 9 é o quê? É o meu termo independente, meu TI. Tá de vermelho aqui para seguir o padrão. Ok. E eu vou colocar aqui, ó, eixo Y, que é onde corta o eixo Y. E as raízes? Galera, para achar as raízes, a gente, recordando, né? O que a gente vai fazer? A gente vai igualar a função a zero, então vai ficar menos x quadrado menos 6x menos 9 igual a zero. Por quê? Quando você iguala a zero, você está falando assim, ó, meu y é igual a zero. E aí, quando eu assumo que meu y é igual a zero, eu estou falando que eles vão cortar o meu eixo x. A gente já mostra isso aqui rapidinho. Igualando a zero, eu vou ter o quê? Delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Sempre que negativo, eu coloco entre parênteses para recordar a ideia de comparar o sinal. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, meu delta é 0. Lembrando lá, quando o delta é 0, eu tenho uma raiz apenas, né? Ou 2 raízes iguais. Então, eu tenho uma raiz. Vou para o meu x? Calculo x. X é igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 0, que é a raiz de delta, dividido por 2 vezes menos 1. Cuidado aqui, ó, que às vezes a gente não coloca esse menos 1 aqui, pela força do hábito de sempre colocar 1. Menos com menos dá mais, então é mais 6, mais ou menos 0, que aí não vai interferir, dividido por menos 2. Mais com menos, menos, 6 por 2, 3. Então minha raiz é única e é menos 3. Ok? Tranquilo isso, gente? Eu vou apagar a minha conta, porque o que me interessa aqui é o gráfico. A conta de encontrar as raízes a gente viu na aula passada. Beleza. Na hora de desenhar o gráfico, eu não posso me esquecer da proporcionalidade. E além de não esquecer da proporcionalidade, ó, vamos pensar. No eixo X vai cortar no menos 3, então tá para cá do encontro. E no C, menos 9, então para baixo. Então vou desenhar o meu gráfico mais ou menos assim, ó. Eixo X, eixo Y. Ok? Vamos lá. Vamos marcar
o termo independente no eixo Y, menos 9. Eu vou de 3 em 3 para facilitar, então. 3, 6, menos 9. Ok. E aqui, raízes, menos 3. Eu vou de 1 em 1. Então, 1, 2, 3. Então, menos 3. Tranquilo, gente? Lembrando de novo, então, ó, aqui ficou menos 3, menos 6, menos 9. Poderia colocar aqui, ó, menos 12, sem problema. E aqui? Menos 1, menos 2, menos 4. Ok. Agora eu tenho que desenhar o gráfico. Lembrando, o que vai acontecer com o meu gráfico? Concavidade para baixo e só tem uma raiz. Se você olhar na tabela, você vai recordar que quando tem uma raiz, a raiz é o vértice. Então, daqui, eu já posso desenhar o meu gráfico. Ó. Concavidade para baixo, vai até o infinito. Concavidade para baixo e vai até o infinito. Tocando em um único ponto no eixo X. Ok? Esse é o segundo exemplo. Exemplo 3, vamos lá. Exemplo 3, mesmo procedimento, galera, para não perder o ritmo. Eu quero A, eu quero C, eu quero as raízes. Não vai mudar, ok? Quanto vale o A? Professor, o A vale mais 1. Mais 1. Mais 1 implica em concavidade para cima. Quanto vale o C? O C vale mais 10. E quem me dá o C? Professor, o C é o termo independente, o meu TI. E corta o eixo Y. E quem são as raízes? Não sei. Tem que fazer a continha. Então vamos lá. Vou um pouquinho mais rápido. Delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. O meu delta vai ser igual a 36 menos 40 e o meu delta ele é menos 4. Opa, professor, quando o delta é negativo, ou seja, quando o delta é menor do que zero, implica em não existe raiz real, né? Se não existe raiz real, o que acontece com o meu gráfico? Não vai tocar o eixo X. Então eu vou colocar aqui, ó, simbolinho de vazio, que não existe, né? O conjunto vazio geralmente é assim, entre colchetes. Então, o conjunto é vazio, não tem raiz. E quem que não tem raiz? Se não tem raiz, também não vai tocar o meu eixo X. E, professor, tem gráfico? Tem, gente. O gráfico sempre vai existir. Aqui, nesse caso, como eu não estou estudando ainda, né, não estou vendo o vértice da parábola, ele vai gerar dois gráficos. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Meu eixo Y mais 10, então vai ficar para cima. Eixo Y. E o eixo X? Tanto faz. Não vai mudar muito aí, não. Por quê? Porque não corta o eixo X. Então, a gente sabe que no encontro é 0. E aqui eu vou de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Tô meio apertadinho, mas vai dar para fazer isso tranquilinho. Ok. Tem mais algum ponto de referência? Não tem. Eu sei para que lado fica o vértice? Não sei. O B ele vai dizer mais ou menos isso. Só que o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que corta aqui no 10. Então vamos aqui, ó. Vai cortar aqui no 10. Beleza. Destacar aqui, ó. 10. Cortou. Que lado fica o vértice? Sei não, professor. Então é isso. Você vai ficar assim, ó. Parábola com concavidade para cima, então eu vou ter alguma coisa. Ou ele vai ser esse jeitão, ou ele vai ser esse jeitão. Ou seja, ou o vértice está para o lado de cá, X, o X é negativo, ou o vértice está para o lado de lá e o X é positivo. Então ele vai ter esses dois tratamentos aí. Mais parábola com concavidade para cima. Na próxima aula a gente vai ver a questão de onde se localiza o vértice e aí eu consigo definir muito melhor isso, ok? Vamos para o exemplo 4.
No exemplo 4, vou fazer mais 2 gráficos, onde no exemplo 4 eu não tenho valor de B, e no exemplo 5 eu não tenho valor de C, ou seja, um vale 0B e o outro, o C, vale 0. Dá para fazer o gráfico? Do mesmo jeito, vamos lá, bora fazer. O que a gente busca, gente? Sempre. Quem é o meu A, quem que é o meu C e quem são as raízes, ok? Não mudou ainda, a gente está sempre nesse batidão. Quanto vale o A aqui? O A vale menos 2. Menos 2. O que determina? Determina a concavidade. A, negativo, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Quanto vale o C? Mais 18. E o que dá o C mesmo, gente? O C é o meu eixo Y. Bem direitinho. E quem são as raízes disso? Eu posso aplicar o delta, que é o mais comum. Vai sair. Só que aqui eu vou aplicar a solução direta. Tem que igualar a zero. Então é menos 2x² mais 18. E isso é igual a zero. Repara, só tem um x². Então, faço pelo x. Então vai ficar o quê? Menos 2x² é igual a menos 18. X² vai ser igual a menos 18 dividido por menos 2. X² é igual a 9. Então meu x é igual a mais ou menos a raiz de 9. E meu x é igual a mais ou menos 3. Então quem são as raízes? Menos 3 e mais 3. Então essas são as raízes da equação. E o que ela faz? Ela vai cortar meu eixo x. Bora desenhar o gráfico, gente. Vou apagar aqui essa continha, que eu não preciso. Então, lembrando, encontrar a raiz da equação é igualar a zero. Já vimos isso no exemplo anterior. E vou desenhar o gráfico. Qual é o gráfico? Ó, vamos pensar. No eixo y, vou ter que encontrar um mais 18. Então, vai ter que subir o trem aqui, gente. Y. No eixo x eu tenho mais 3 e menos 3, então é simétrico para os dois lados. Eixo x, eixo y. Então vamos lá. No eixo x eu vou de 1 em 1, então o encontro dos dois é 0. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Lindo! E agora no eixo y eu vou de 3 em 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Excelente, professor. Vamos colocar os pontinhos para ficar mais bonitinho, né? Ó, eixo y eu estou fazendo de vermelho. Então aqui, ó, no eixo y é mais 18. Vem aqui e marca aqui, ó. Pontinho aqui. E no eixo x, estou fazendo de pretinho. Quanto vale? Menos 3 e mais 3. Então, ó, mais 3, que é o meu x1, e menos 3, que é o meu x2. Tanto faz a ordem aí. Ok. Como é que é o gráfico, gente? Eu tenho que desenhar uma parábola de tal maneira que passe pelos 3 pontos e pertencente à simetria. Então, aqui, ó. Para baixo, vai para o infinito. E para baixo, vai para o infinito. Repara, só para a gente comentar, eu tenho 3 pontos, ó. 1, 2, 3, bem concavidade para baixo. Então, beleza. Tem como eu fazer uma concavidade para cima, passando pelos 3 pontos? Ó, observa. Não dá, né? Concorda? E aí nem é função isso aqui. A gente vai ver depois isso. Então, é bem simplesinho assim. Vamos para o exemplo 5. Exemplo 5. No exemplo 5, eu não vou ter o valor de C, ou seja, o meu C é 0. Segue padrão, então tem que saber quem que é o meu A, quem é o meu C, quem são minhas raízes, galera. Não muda, tá? Quanto vale meu A? Mais 3 concavidade para cima, sorrisão. Quem que é o meu C? Opa! E agora, quem que é o C? Repara, quando não tem o termo é mais 0, então aqui vai ser mais 0. E isso vai cortar também aí, né? No eixo Y. Vai cortar no 0. E quem são as raízes? Vamos lá. Posso fazer por isolamento, posso fazer por delta. Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer por delta. Delta é igual a mais 6
ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, meu delta vai ser igual a 36. Meu x vai ser igual a menos b, então menos mais 6, mais ou menos a raiz de 36 dividido por 2 vezes o valor de a, que é 3. Então, meu x vai ser igual a menos 6, mais ou menos 6 dividido por 6. Olha quanto 6, galera. Então, o primeiro, mais 6 menos 6 sobre 6. Menos 6 mais 6 sobre 6. E menos 6 sobre 6. Então, vai ficar 0 sobre 6, que é 0. Então, uma raiz é 0. E a outra raiz vai ficar menos 12 sobre 6, que é igual a menos 2. Então, menos 2. Ok. Apagando. Para mim não interessa essa conta nesse momento. Eu tenho que saber como é que eu encontro as raízes, né? E quem são as raízes? São os pontos onde corta o meu eixo X. Bora pro gráfico, gente. Bora pro gráfico. No eixo Y é 0. Então, simétrico. Pode começar do meio aí, que não tem favorecimento nem para cima nem para baixo. Então, o meu Y é aqui. E o meu eixo X, 0 e menos 2. Então, é para cá. Vai para a esquerda. Então, para cá. Eixo X. Aqui eu posso de 1 em 1. 1, 2, menos 1. E aqui também vou de 1 em 1. Menos 1. Menos 2. E claro, o encontro dos dois é 0. Esse 0 aí vai ser bem solicitado, né? Porque eu começo a, ó, marca o ponto C. 0. Então tá aqui. 0. C. Marca as raízes. 0 e menos 2. 0, raiz. Eu vou até colocar aqui, ó, pra gente entender um pouquinho mais. E o menos 2. E tá aqui. Ok. Só que repara, concavidade agora que determina. Eu posso ter tanto concavidade para baixo ou concavidade para cima. Por isso que eu vou olhar para o A. Quanto vale o A? Mais 3. Mais 3, concavidade para cima. Concavidade para cima. E aí eu tenho minha parábola. Ok? Fechamos aqui com 5 exemplos. Lembrando, não falamos sobre vértice da parábola. É a próxima aula que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor o vértice da parábola, que é o extremo. Ok, até breve, até muito breve. Tchau, tchau.